comoveram o Brasil, 11 novelas que ficaram marcadas por tragédias. Sangue e Areia. Primeira novela de Tarcísio Meira e Glória Menezes na Globo, também ficou marcada pela morte de Hamilton Fernandes, ator que vivia o grande vilão da trama. Ele foi o primeiro ator a se consagrar numa telenovela brasileira ao viver Albertinho Limonta em O Direito de Nascer, em 64. Hamilton morreu vítima de complicações causadas por um grave acidente de carro ocorrido em janeiro de 68. Após ficar 70 dias hospitalizado, passando por 6 cirurgias, ele nos deixou em 7 de abril daquele ano, com 48 anos. Seu personagem na trama desapareceu. Seu único pecado. Essa esquecida novela da Record saiu do ar poucos dias após a estreia, em outubro de 69, após o garoto Noel Marcos, que vivia um importante personagem na trama, morrer ao ser atropelado enquanto andava de bicicleta. Ele era filho dos atores Dionísio Azevedo, que também dirigia a novela, e Flora Geni. O Direito de Nascer. Em 78, Zanoni Ferriti foi escalado para viver um importante personagem no remake de O Direito de Nascer que a Tupi decidiu produzir. Ele chegou a gravar cenas da produção, mas morreu antes da estreia, após sofrer um acidente de carro em julho daquele ano. O ator tinha apenas 32 anos. Como a trama estrearia alguns dias depois, a Tupi correu para regravar as cenas, escalando Adriano Reis para o seu lugar. As Três Marias. Essa novela das 6 da Globo ficou marcada pela morte de Osmar de Matos, jovem galã da emissora que sofreu um grave acidente poucos dias antes da estreia, em outubro de 81, e morreu com apenas 22 anos, quando estava a caminho de um baile de debutantes em Pouso Alegre, em Minas Gerais. As cenas que o ator gravou para os primeiros capítulos foram exibidas normalmente pela emissora. Depois, o personagem simplesmente desapareceu da trama. Posteriormente, a irmã de Osmar revelou que, dias antes do desastre, ele comentou que estava preparado para morrer. De Corpo e Alma. Novela mais trágica da história da Globo, De Corpo e Alma, ficou marcada pelo brutal assassinato de Daniela Pérez em 28 de dezembro de 92, pelo ator Guilherme de Pádua, que também integrava o elenco da trama, e sua então esposa, Paula Tomás. Daniela, que tinha apenas 22 anos, vivia Yasmin na produção. Para justificar sua ausência, foi informado que a personagem fez uma viagem para o exterior. No primeiro capítulo, sem a presença dela, foi veiculada uma homenagem à atriz. Nela, os atores da produção apareceram emocionados, se despedindo da jovem. Já Bira, personagem vivido por Pádua, simplesmente sumiu. Apesar de abalada, Glória Pérez se afastou por apenas uma semana e escreveu a história até o final. A autora declarou na época que mergulhar no trabalho seria a única escapatória para não morrer junto com a filha. De Corpo e Alma nunca foi reprisada pela Globo e ainda não está disponível no Globoplay. Chica da Silva. Último sucesso da Manchete, Chica da Silva ficou marcada pela morte de Alexandre Lipiani, ator que vivia o Padre Eurico na produção. Em junho de 97, ele sofreu um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Após ficar preso nas ferragens, foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital, onde não resistiu e morreu com apenas 32 anos. O ator recebeu uma homenagem da emissora após a exibição da última cena que gravou. Corpo Dourado. Em agosto de 98, Gerson Brenner vivia Jorginho em Corpo Dourado quando teve sua carreira interrompida após levar um tiro em um assalto. Durante uma viagem de São Paulo ao Rio, o ator foi vítima de uma armadilha feita por criminosos na rodovia Ayrton Senna, tendo que encostar seu carro para trocar o pneu. Gerson passou meses em coma e sofreu diversas sequelas, incluindo distúrbios na fala, na motricidade e na capacidade cognitiva. Atualmente, com 65 anos, ele segue em tratamento até hoje, utilizando cadeira de rodas e um carro adaptado para se locomover nas poucas vezes em que sai de casa. Torre de Babel. Essa conturbada novela das 8 ficou marcada pelo grave acidente sofrido por Danton Mello durante sua exibição.
O ator fazia gravações do Globo Ecologia quando o helicóptero onde ele estava caiu no Monte Roraima, na região norte. 30 horas depois, ele e a equipe do programa foram resgatados por indígenas. Danton sofreu uma grave hemorragia interna e foi operado às pressas. Felizmente, o ator se recuperou e conseguiu retornar na reta final da novela de Silvio de Abreu, usando cadeira de rodas e, posteriormente, uma muleta para gravar. Escrito nas Estrelas. Essa novela das 6 ficou marcada por uma triste coincidência com a vida real. No início da trama, foram exibidas cenas de uma grande enchente em um morro do Rio de Janeiro. Uma semana antes da estreia, no entanto, o estado do Rio foi assolado por uma enchente que provocou 200 mortes. Muita gente pensou que a Globo estava exibindo cenas reais na novela, o que gerou polêmica, mas as imagens tinham sido gravadas 2 meses antes. Morde e Assopra. Essa novela das 7 de Valcir Carrasco ficou marcada por outra triste coincidência com a vida real. 2 meses antes da estreia, em 2011, foi gravada no Monte Fuji, no Japão, uma cena de um grande terremoto para ser exibida no primeiro capítulo. 2 semanas antes da estreia, no entanto, o país oriental enfrentou o maior terremoto de sua história, seguido por um tsunami. Mais de 18 mil pessoas morreram na tragédia. A Globo ponderou sobre o assunto e decidiu mostrar as cenas fictícias, exibindo também, no início do primeiro capítulo, uma mensagem lida por Matheus Solano, dedicando a novela ao país e explicando o ocorrido. Velho Chico. Essa novela de 2016 ficou marcada pela morte de 2 atores que integravam o elenco. Um deles, Humberto Magnani, sofreu um acidente vascular encefálico após uma gravação. Já o outro caso comoveu o Brasil. Domingos Montanher, que vivia um dos protagonistas da trama, morreu em 15 de setembro daquele ano, com 54 anos. Durante o horário de almoço das gravações, ele mergulhou no Rio São Francisco, em Sergipe, não conseguindo mais retornar à terra firme. A atriz Camila Pitanga, que também integrava o elenco, estava junto com o ator e o viu desaparecer nas águas, sendo arrastado pela correnteza. O corpo de Domingos foi encontrado 4 horas depois pelos bombeiros e a morte do ator gerou comoção em todo o Brasil. Para concluir a novela, que estava na reta final, a Globo exibiu cenas como se estivessem sendo vistas pelos olhos do personagem.